Meu nome é Nayara, eu atualmente faço parte da gerência de processamento de informações aqui do Distrito Federal. Essa gerência hoje ela é responsável por cuidar da parte de processamento de informações dentro do ESUS. E hoje a gente vem falar aqui com vocês um pouquinho sobre a integração entre o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar, e o ESUS. Primeiramente, eu vou falar um pouco do que é o ESUS, né? O ESUS ele é um sistema de prontuário eletrônico e ele é um sistema de prontuário eletrônico desenvolvido pelo Ministério da Saúde para registro de informações clínicas. O grande objetivo do ESUS, quando ele foi criado, é evitar o retrabalho por parte dos profissionais. A gente sabe que a atenção primária hoje ela tem N sistemas, né, de informação, e a ideia do ESUS é que ela seja uma plataforma de registro de informações e que todos os sistemas do Ministério da Saúde busquem informação nessa plataforma para que o profissional ele utilize apenas esse sistema de informação. E aí, considerando isso, a gente teve, então, a integração do ESUS com o SISVAN, né, que é o Sistema de Vigilância Alimentar, e aí eu vou falar para vocês aonde exatamente existe essa integração, quais são as informações que precisam ser preenchidas para que as informações de tanto de medidas antropométricas quanto de marcadores de consumo alimentar possam ser inseridas dentro do sistema e contabilizadas lá dentro do SISVAN. A integração entre o ESUS e o SISVAN, ela começou lá em 2017. Ela pode ser feita, a informação ela pode ser registrada por qualquer profissional dentro do sistema. E as fichas utilizadas para essa integração são as fichas de visita domiciliar e territorial, que é utilizada pelo agente comunitário de saúde, a ficha de atendimento individual, que é utilizada pelos profissionais de nível superior, e as duas outras fichas de atividade coletiva e marcadores de consumo alimentar, que podem ser utilizadas por qualquer profissional da atenção primária. Aí não tem uma categoria específica. Então, eu vou abrir agora o sistema para poder mostrar para vocês como é que insere essa informação lá dentro. Então, aqui a gente tem o sistema SUS, eu vou logar na minha matriz. Aqui dentro do sistema SUS, então, a gente tem aqui na lateral o menu lateral, né? E aí aqui a gente vai ter as fichas onde podem ser inseridas a informação do SUS. A primeira parte que eu vou passar é de atendimento, que são os profissionais de nível superior que realizam, né? Então, aqui em lista de atendimentos, nesse menu, a gente vai adicionar um cidadão aqui, um cidadão teste. Adicionou esse cidadão, a gente tem, então, duas opções para poder inserir a informação de medidas antropométricas. A gente tem aqui na escuta inicial e no menu atender. Primeiro eu vou abrir a escuta inicial para poder mostrar isso para vocês. Aqui dentro da escuta inicial, a gente tem, então, a tela onde a gente tem o motivo da consulta, né? E logo abaixo do motivo da consulta, a gente tem aqui peso e altura. E é aqui que a gente insere as informações que são carregadas lá posteriormente para o SISVAN. Então, aqui você colocou o peso em quilos, a altura em centímetros, clicou fora, ele calcula automaticamente o IMC. E aí, essa informação, uma vez que você finalizar aqui, dentro desse atendimento, essa informação de peso e altura, ela é exportada para o SISVAN. Essa exportação, ela não acontece de forma automática, então ela tem um dado, tipo, o prazo de processamento do próprio ESUS. O ESUS ele vai enviar para um sistema que a gente chama de Sistema de Informação da Atenção Básica, que é SISAB, o nome. E após ele enviar para esse sistema, essa informação ela sofre uma validação e, posteriormente, ela é enviada para o SISVAN. A média, mais ou menos, de que uma informação digitada no sistema apareça dentro do SISVAN é aproximadamente 40 dias. Então, aqui pela escuta inicial, a escuta inicial ela é um acolhimento, né? Então, normalmente feito pelo técnico de enfermagem nas nossas unidades. E aí, aqui é o local onde você pode colocar essas medidas antropométricas. Caso seja, por exemplo, um atendimento de médico e enfermeiro, aí esse atendimento ele é registrado por meio do botão atender, que é esse botão que tem aqui. Quando você clica nele,
ele vai abrir a folha de rosto, que é como se fosse um resumo de um prontuário do paciente, né? E ao clicar aqui em SOAP, que é o método de atendimento da atenção primária, esse método ele traz, né, 4 campos que se chamam subjetivo, objetivo, avaliação e plano. E aí, logo após o subjetivo, a gente tem o objetivo, que a gente sempre explica que é o exame físico desse paciente, né? E aí, aqui dentro do objetivo, a gente também tem as medidas antropométricas de peso e altura. Então, da mesma forma lá que na escuta inicial, quando você coloca aqui o peso e a altura, então a gente pode clicar fora e calcula o IMC. E ao salvar também essa informação, né, aqui no atendimento, lá embaixo, sempre tem o botão finalizar atendimento. E aí, ao salvar aqui, a gente tem, então, essa medida antropométrica alimentada lá no Sysvan, tá? Então, aqui no atendimento, são essas duas formas que a gente tem de registrar peso e altura, tanto na escuta inicial, quanto aqui no atendimento mesmo. Além desse local onde a gente pode registrar as medidas antropométricas, a gente ainda tem aqui no menu lateral uma ficha que se chama ficha de atendimento, lá no menu CDS. CDS significa coleta de dados simplificado. E esse menu ele serve para sempre que o profissional for atender e não tiver acesso ao sistema, posteriormente ele pode registrar nessa ficha. Então, o primeiro modo que eu apresentei para vocês é quando o profissional está registrando o atendimento durante o próprio atendimento. Então, ele está atendendo a pessoa e já registrando no sistema. Caso o profissional ele atenda uma pessoa, mas não tem acesso ao sistema naquele momento, posteriormente ele pode registrar uma ficha CDS. Então, clicou aqui em ficha CDS, a gente tem a ficha de atendimento individual, que vai ter basicamente os mesmos campos lá do atendimento via SOAP, que foi o que eu mostrei anteriormente. Então, clicou aqui em adicionar, ele vai pedir as informações do profissional. Por padrão, ele já carrega as informações do profissional que está logado. Caso não seja esse profissional, você pode alterar. Aqui a data, a gente registra como a data do atendimento, então não é a data do registro. Então, suponhamos que eu atendi alguém na sexta-feira, 13, a gente colocaria aqui, sexta-feira, a data do dia 13/5, clicaria em adicionar, e aí a gente traz todas as informações desse atendimento. Então, aqui a gente tem turno, número do prontuário, CPF/CNS, data de nascimento, sexo, local de atendimento. E aí, lá embaixo, a gente vai ter as medidas antropométricas, tá? Aqui, avaliação antropométrica, a gente tem peso e altura. E aí, aqui é o local onde você pode registrar e também será migrado para o Sysvan. Aqui tem uma informação importante que é necessário ter o número do Cartão Nacional de Saúde do cidadão para que essa integração ela aconteça. Então, essa ficha ela só integra ao Sysvan caso essa informação aqui ela esteja preenchida. Ela é obrigatória para que essa migração aconteça, tá? Então, aqui essa é a ficha. Ela é uma ficha mais resumida do que aquele formulário, aquele formato do SOAP, né? Ela vai ser só campos de marcação, ela não tem nenhum campo de livre digitação, como no caso lá do atendimento via SOAP, mas aqui embaixo a gente tem peso e altura, que é o local onde há essa integração com o Sysvan. Então, para que as medidas antropométricas elas sejam registradas durante um atendimento dentro do ESUS, a gente tem esses 3 formatos. Lá na escuta inicial, por meio do botão de escuta inicial, por meio do botão atender, ou por meio da ficha de atendimento individual, que é essa ficha que está na tela. Além disso, a gente ainda tem como registrar as medidas antropométricas na ficha de visita domiciliar. Essa ficha ela é uma ficha exclusiva do ACS, então eu vou trocar, meu acesso aqui está como médico, eu vou trocar para o acesso de ACS, aqui. Então, lá nesse acesso de agente comunitário de saúde, a gente aqui no menu lateral CDS, a gente tem a visita domiciliar. Clicando dentro de visita domiciliar, ele vai abrir aqui o botão para você adicionar. Da mesmo formato lá da ficha de atendimento individual, ele tem as informações do profissional que está registrando essa ficha de visita domiciliar.
Aqui a gente tem o campo data, que é a data onde foi realizada essa ficha de visita domiciliar. É muito importante que todos os profissionais entendam que essa ficha ela é de utilização exclusiva do ACS. Então, essa ficha ela deve ser registrada quando o ACS realiza uma visita na casa dos pacientes, né? E caso haja a medição de peso e altura, aqui também há como registrar peso e altura. Então, aqui tem a topometria, aqui a gente tem o peso e a altura, e é o local onde pode ser registrado o peso e a altura de um paciente que foi visitado, tá bom? Então, essa ficha também ela vai integrar o SISVAN nesse campo que eu acabei de mostrar. Além dessa ficha, a gente ainda tem a ficha de atividade coletiva. Essa ficha de atividade coletiva, ela é preenchida toda vez que algum profissional da equipe, aí pode ser qualquer profissional, realiza alguma atividade em grupo. Então, as ações educativas que a gente chama, né, que são os nossos grupos, tem grupo de diabéticos, grupos de hipertensos, enfim, o grupo de gestantes. Então, toda vez que a gente realiza uma dessas atividades em grupo, a gente deve preencher uma ficha de atividade coletiva. Lá nessa ficha também tem a opção da gente preencher peso e altura. Então, aqui no início da ficha, a gente tem a identificação do profissional, né, que está registrando essa ficha. Aqui, no mesmo formato, a gente tem a data, e a data, como eu já falei, é a data que realizou essa atividade, e não a data que você está registrando ela no sistema. A gente ainda tem outros campos aqui, né, como turno, se pertence ao programa Saúde na Escola, número de participantes. E aí, aqui, a gente vai ter, logo mais embaixo, a gente tem a opção de registrar o CPF ou CNS do cidadão, data de nascimento, o sexo masculino ou feminino e o peso e a altura. Então, suponhamos que foi realizado um grupo, e durante esse grupo, os pacientes que participaram desse grupo tiveram peso e altura aferidos, a gente pode colocar aqui, então, e clicar em confirmar. Então, digitou a informação aqui do CPF, data de nascimento, sexo, peso e altura, clicou em confirmar, ele vai carregar aqui, então, as informações dos pacientes. Clicou em salvar, essa informação também, ela é integrada ao SISVAN posteriormente. Então, esses são os locais que a gente tem de inserir a informação de peso e altura dos pacientes. Lembrando sempre que, para que essa integração ela aconteça, a gente precisa preencher esse CPF e o CNS do cidadão. Além das medidas antropométricas que vão ter essa integração com o SISVAN, dentro do ESUS a gente também tem uma ficha, que a gente chama de ficha de marcadores de consumo alimentar. Ela é uma ficha que ela pode ser preenchida por qualquer profissional. E aí a gente clica aqui em adicionar dentro do sistema, lá no menu CDS, ficha de marcadores de consumo alimentar. Então, tá bem aqui essa ficha. Clicou em adicionar, a gente então tem a solicitação da informação dos hábitos alimentares divididos por faixa etária. Então, aqui a gente vai colocar, então, a data que essa ficha foi preenchida, vou colocar a data de hoje, a gente coloca o CPF e o CNS do cidadão, o nome, e aí, de acordo com a data de nascimento que a gente colocar para ele aqui, por exemplo, 10/5/2021. Vou colocar aqui, uma pessoa que tem 1 ano, né, de nascimento, a gente coloca as outras informações aqui. O nome do cidadão ela é obrigatório para preencher, né? Então, vou colocar um nome genérico aqui. E aí, aqui, então, pela data de nascimento que a gente preencheu, como essa pessoa que ela tem 1 ano de idade, ele vai abrir essa ficha aqui, essa parte da ficha. Então, a de cima, ela fica inativa, tá vendo? Não consegue clicar. E a de 6 meses a 23 meses, ela fica habilitada. E aí seria o profissional preencher isso daqui. A criança ontem tomou leite no peito, aí sim, não e não sabe. A criança comeu fruta inteira, em pedaços ou amassada. Se sim, quantas vezes. E aí vai perguntando os hábitos alimentares dessa criança. O que ela consumiu no dia de ontem? Mingau, iogurte, legume, verdura, carne, fígado, feijão, arroz, hambúrguer. E aí, enfim, ela vai preenchendo os dados alimentares de consumo alimentar dessa criança que está sendo atendida.
E aí, de acordo com a idade que você colocar aqui, então, suponhamos que a gente mude aqui para uma criança mais velha, por exemplo, de 2018, ele vai habilitar aqui, então, a parte da ficha que se refere a crianças com mais de 2 anos. Então, as perguntas para crianças de mais de 2 anos são essas aqui, né? Quais refeições você faz ao longo do dia? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Se tem o costume de realizar refeições assistindo TV, mexendo no computador e no celular, e o que você consumiu no dia anterior, tá? Então, essa ficha ela vai funcionar para entender os hábitos alimentares, né? E todas essas informações de hábitos alimentares ela vai ser enviada para o CISVAN, e naquele prazo que eu expliquei, né, no prazo de aproximadamente 40 dias, essas informações vão estar lá no CISVAN. O que é interessante preencher essas informações aqui pelo SUS é que, para além de você estar preenchendo as informações que serão migradas para o CISVAN, o ESUS ele também tem essa integração com o sistema de produção. Então, quando você preenche, por exemplo, uma ficha de marcadores de consumo alimentar, isso gera como produção para o próprio profissional. Então, lá no final do mês, você consegue, por exemplo, tirar um relatório que diz, olha, o profissional tal, a profissional Nayara, preencheu 10, 15 fichas de consumo alimentar. Ou medidas antropométricas também. Então, se o profissional fez no mês 30, 40 medidas antropométricas e registrou isso aqui dentro do SUS. Além da produção dos procedimentos realizados, a gente ainda tem a integração com o CISVAN. Então, basicamente o que eu tinha para mostrar é isso. Gostaria de passar essas fichas e como é o acesso ao sistema, para que vocês entendam de uma forma mais clara como é que acontece essa integração e quais são os campos que precisam ser preenchidos. Então, com essas informações, a gente encerra aqui essa aula. Agradeço a todos, muito obrigada.